Noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor Márcio Ghiotti, que é o novo presidente do Porto de Suape. É carioca, mas já andou pelo Brasil todo. E como é que começou, doutor Márcio, sua paixão por Porto? Fez um curso na Academia de Maria Mercante. Que curso foi esse? Boa noite, João. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aí falar do Porto de Suape. Eu comecei, na verdade, com 17 anos, eu estava naquela fase de adolescente que eu não sabia bem para onde que eu iria. Eu tinha como ambição ser jogador de futebol, era a minha vontade. Tentei e não consegui, acho que não era bom o suficiente. Do Flamengo, do Eu Fluminense? sou botafoguense e esporte agora, né? Então, abri uma exceção de ser rubro-negro aqui, porque eu sei que o rubro-negro daqui não gosta muito do rubro-negro carioca. Então, eu tentei ser jogador de futebol, não consegui. Aí, com 17 anos, eu fiz uma série de... fiz faculdade para várias áreas e fiz de Maria Mercante também. Acabei indo para lá por ser a mais diferente de todas, né? Investi nessa carreira, mas eu viajei pouco, né? Eu tive até uma passagem interessante, que em 98 eu estava atracado em Suape, no navio de container. O comandante terminou a operação, não tinha TECOM na época ainda, e o comandante, a gente parou, terminou a operação e a gente decidiu ficar porque era a final da Copa do Mundo de 98, que nós perdemos de 3-0, infelizmente. E de lá, daqui de Suape, a gente abriu para a Europa. Imagina para onde que eu estava indo. Um dos portos era Le Havre, na França, né? Chegou lá e ainda teve que aturar um pouco os franceses aí fazendo, né, brincando com a gente em relação à final da Copa. Mas eu não tinha, assim, não tenho eu não tive um link familiar, né? Não tinha essa veia de Maria Mercante, né? Mas eu viajei pouco tempo e logo em 2000, me formei em 98, em 2000 eu já estava atuando na área portuária. Uma curiosidade, já que o senhor andou nesse navio, como é o navio de cá? Como é a vida lá? O que é que o pessoal faz? Tem área de lazer? Como é um desse navio de carga? Eu viajei basicamente na Aliança, né, que é uma empresa de navegação brasileira. Viajei em navio de carga geral e navio de container. A atividade, quando está a bordo, ela é bem intensa, né? A gente tem bastante atribuição durante a travessia do navio, quando ele sai de um porto para o outro. E durante a operação também, dependendo da sua função, você tem que acompanhar o que é feito nos portos. Então, enquanto você está no período embarcado, aí varia bastante. Na minha época, chegava a ficar 11 meses embarcado direto, então era bem desgastante do ponto de vista até familiar também, foi um dos motivos que eu saí. E a atividade, ela é constante, né? Seja na navegação, eu me formei, eu sou oficial de náutica, então, se eu tivesse seguido carreira, eu teria chegado a comando de navio. Então, a atribuição toda de navegação, para quem é de náutica, né? E tem o pessoal de máquinas que cuida de toda a parte de engenharia, de mecânica da embarcação. Uma embarcação dessa hoje tem em torno de 18 a 20 pessoas só. Mas como é? Ele tem área de lazer, lugar de comer, como é? Tem. Todas as acomodações são boas as acomodações de navio de carga. É diferente de navio de guerra, que tem que levar muita gente, então é um pouco mais apertado. Mas as acomodações são muito boas, tem os refeitórios, as comidas são boas a bordo. E tem uma areazinha, né, que é dedicada para poder fazer atividade física, que é importante também, né? A gente não tem área para ficar correndo, não tem áreas grandes, mas geralmente tem uma área de musculação, uma área para você praticar um esporte. Balança? Balança. Mas eu, graças a Deus, não peguei mau tempo a ponto de ter uma preocupação maior. Mas eu cheguei a pegar, indo para a Europa, a gente ficou uns 2 dias sem comer comida tradicional, né? Porque não tinha como manter as panelas no fogão. Então, a gente ficou comendo só sanduíche para poder, né, seguir. Mas a gente acostuma. Até quando a gente vai para a terra, quando a gente desembarca, a gente dá uma balançada ainda, achando que ainda está a bordo ainda. Então, Márcio, e como foi, então, sua carreira em terra? Eu comecei, lógico, foi rapidamente, quando eu desembarquei, trabalhei numa agência de navegação no Rio de Janeiro, Fertimport, que é um grupo grande. E depois eu entrei para o Grupo MESC para fazer planejamento de navio, que tinha muito a ver com a minha formação, que era distribuir a carga a bordo, né, considerando estabilidade, logística de entrada e saída de carga. Mas eu fui logo para a área portuária. Em 2000, entrei para um programa de formação do grupo, que estava se formando também, que era a IPM Terminals. E fiquei 8 anos, né, nesse grupo. Trabalhei em Buenos Aires, né, onde eu conheci até o Javier, que hoje está no TECOM Suape. Trabalhei aqui no PECEM, a gente começou a operação da empresa, né, no início da IPM Terminals PECEM, que era um outro nome. Eu fiquei 3 anos no PECEM, a gente começou a operação lá, foi muito boa assim, a experiência de começar uma atividade nova. Aí depois eu saí do grupo, aí passei em grupos importantes aqui no país, né, como o Grupo Libra, em Santos.
trabalhei no Porto Itapoá, que é um porto privado também, uma localização privilegiada em Santa Catarina. E antes de vir para a Suape, eu estava na BTP, que é o Brasil Terminal Portuário, que é um terminal que é do grupo da MESC, da MSC, e eu fiquei lá 5 anos. E Suape é um grande desafio na sua carreira? Maravilhoso. Eu saí da BTP e eu falei com a minha esposa, Úrsula, falei, a gente agora tem que ter paciência para aguardar a oportunidade, né? Não que das empresas que eu passei não foram gratificantes, mas eu já estava há bastante tempo na área operacional, né? Tinha tido experiências como o diretor-geral das primeiras terminais que eu trabalhei, mas nos últimos anos eu estava mais voltado para a área operacional. E eu, agora, para fazer 47 anos, eu falei, não, acho que é o momento agora de esperar a oportunidade. E graças a Deus, a oportunidade veio. Estou muito feliz de estar em Suape. O senhor, aí no currículo também, passou por Pecém. Passei. Pecém é o grande concorrente de Suape? Acho que são complementares, eu acho, né? O Suape, quando eu estava lá, a gente olhava de lá para cá, para Suape, como um porto já bem estabelecido, né? Um complexo industrial. A Suape não é só um porto, Pecém tem um pouco desse modelo também. Mas eu acredito que eles são complementares, né? Eles são portos que têm espaço aí para a gente crescer e ajudar o Brasil como um todo, né? Mas Suape realmente é uma referência. Sim. Agora, tem uma fama de que é muito caro. É verdade isso? Especificamente sobre uma operação, né, que é a do Tecon Suape, essa é uma das prioridades que nós estamos abordando agora nesses primeiros 60 dias, acabei de completar 2 meses. Nós estamos em tratativa com o Tecon, porque da forma que foi concebido o Tecon, né, lá em 2000, né, coloca uma pressão muito grande de custos para eles honrarem com o que foi proposto por eles mesmos, né? Então, nós hoje temos um contrato em vigor, né, um contrato que, do ponto de vista de receita para a Suape, ele é muito importante, mas a gente sabe que, olhando para o contexto, não é o suficiente. Não adianta só a Suape estar bem com um contrato que traz uma boa remuneração se a indústria não está sendo bem atendida. Então, o desafio é encontrar uma forma de repactuar esse contrato, né, que é um contrato entre público e privado, que atenda a todas as partes envolvidas e que a gente consiga evoluir de uma forma melhor e mais competitiva. Agora, há muitos anos não, mas há algum tempo, Pernambuco brigava para ter o Tecon 2. E agora veio o Tecon 2 com a maior empresa do mundo, né? O Grupo MESC, eu trabalhei 8 anos, eu saí de lá em 2008. É um grupo muito forte, né? Um grupo que é referência mundial, né? Então, para o complexo do Suape é fundamental, nós temos grandes players, como é a STSI também, que é o acionista do Tecon Suape. E é sempre importante ter concorrência, né, João? Acho que, do ponto de vista, né, de nível de serviço, de preços, nada melhor do que nós temos grandes players atuando no complexo. E eu tenho certeza que tem espaço para os dois ali. Agora, o senhor encontrou uma empresa com um quadro técnico de altíssimo nível, né? Sim, sem dúvida. Eu fui muito bem recebido pela equipe, né? Foram momentos bem legais assim de conhecimento, né, entre nós. E teve uma recondução, né, de um dos nossos diretores, que era da gestão passada, que é o Carlos Cavalcante, que é para uma área socioambiental que Suape tem com bastante apreço. E nós estamos fazendo alguns pequenos ajustes agora na estrutura para a gente conseguir agora caminhar os próximos 4, 8, 12 anos de uma forma ainda mais forte, né? E o porto em si está correto? Recebe todo tipo de navio? Ou tem condições de melhorar? Sempre tem, né? Sempre tem condições. Se nós olharmos a movimentação de Suape, ela saiu de, acho que 2014 para 2018, o complexo deu um salto de 14 milhões de toneladas para em torno de 20, 22. Mas se nós olharmos os últimos 5 anos, a gente está oscilando entre 23 e 25 milhões de toneladas. Então, tem espaço. Nesse tempo, teve um ano que movimentou em torno de 28, foi o máximo de Suape. Mas tem espaço aí para crescimento. Então, a gente está olhando alguns pontos emergenciais, né, de contratos que precisam ser olhados, como o do Tecon Suape, como a gente já falou, e olhando para frente na parte de expansão, que é fundamental para o porto e para o Estado também, né? Recentemente, o Porto de Suape ganhou a independência, porque foi quando Dilma Rousseff foi presidente, tirou a independência do Porto de Suape, não fazia nada. E agora está realmente com a administração do governo de Pernambuco. Isso é importante, doutor Márcio? É muito. Está sendo a minha primeira experiência no setor público, né? Mas eu interagi com todas as formatações de autoridade portuária que nós temos no país, né? E, efetivamente, ter a proximidade do governo do Estado, né? Eu trabalhei em Itajaí, onde era do município.
Então, é mais fácil, né, a gente entender quais são as dores da região, quais são as prioridades e conseguir traçar as prioridades. Não que estando em Brasília seja ruim, mas Brasília tem que olhar o todo, né, tem que olhar o Brasil como um todo. Então, a gente chega até a esbarrar em questões de recursos humanos, né, de gente suficiente para atender a toda a demanda. E estando aqui no Estado, com certeza, as coisas tendem a ser mais rápidas, mais céleres, né, e mais aderentes ao que a região precisa. Ô, Márcio, de vez em quando a gente vê aí no noticiário problemas impostos, inclusive o de Natal recentemente, de entrar droga na carga normal. O Suape tem um esquema muito forte, aliás, nunca mais apareceu nada. Há algum tempo teve aí um problema com as drogas. Mas há um cuidado para não embarcar droga em Suape? Sim, tem. O Brasil evoluiu muito em questão de inteligência entre as autoridades, isso é fundamental. Polícia Federal, Receita Federal. Eu vim de Santos, né? Santos, infelizmente, se destaca nesse ponto, né? De um ponto de vista negativo, logicamente. E existem uma série de controles, a inteligência também das autoridades para que a gente atue de uma forma que coíba a saída de droga aqui pelo Brasil. O Brasil ele serve como para escoar a droga, né? Nós não produzimos a droga aqui no país. Essa droga vem dos países, né, fronteiriços nossos aqui na América do Sul, mas escoam pelos portos nacionais, pela proximidade com a Europa, principalmente. Então, principalmente a iniciativa privada, falando de TECOM, né, que é a parte do container, tem uma série de equipamentos que eles empregam no processo de carregamento e descarregamento para evitar que isso aconteça. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Márcio Ghiotti, que é o presidente do Porto de Suape. Dr. Márcio Ghiotti, presidente do Porto de Suape. É o assunto. A Transnordestina vem ou não vem para Suape? Nós temos, o que eu posso comentar sobre a Transnordestina, a gente está sendo bem cauteloso sobre isso, né? Que, como eu falei anteriormente, para nós darmos um salto de movimentação é fundamental. Se eu ver os grandes portos no Brasil e no mundo, eles são alimentados pela ferrovia. Então, não há dúvida de que nós precisamos da Transnordestina, ou seja, como ela for chamada, para chegando no nosso complexo. A perspectiva é que a gente consiga dobrar de movimentação, João, porque só do minério, a perspectiva são de 13 milhões, mais ou menos, de movimentação de carga anual. A gente está movimentando 22, 23. E com a ferrovia, com certeza, novas cargas serão fomentadas. A gente vai tornar o que já produz, que nós já movimentamos no porto, mais eficiente, porque a ferrovia traz redução de custo. E quanto a vir ou não, a nossa governadora, como também o secretário Guilherme, eles estão imbuídos aí pessoalmente em tratar e garantir que a ferrovia chegue em Suape. Lá, nosso planejamento é todo feito considerando que a ferrovia está chegando. E não pode ser diferente. E não é possível, né? Porque você tem um presidente da República pernambucano e vai permitir esse absurdo, né? João, como eu falei, eu estou chegando agora no setor público, eu não me arrisco a fazer nenhum comentário do ponto de vista mais político, mas isso a gente está sendo, como eu falei, está sendo muito bem cuidado, né? Porque para a gente é fundamental, né? Isso é importante para a Suape, é importante para o Estado também. E o que é positivo, pelo que eu vi também chegando aqui, né, há pouco tempo, que é um assunto que todo mundo tá junto, né? Independente de frente, né, política, posicionamento político ou de posicionamento mesmo empresarial, o assunto transnordestina une todo mundo, e isso é importante. Suape tem área para novos empreendimentos? Tem. O nosso complexo, o total são 17.400 hectares, então é bastante área. Dessas, 59% é área de preservação, mas a gente tem bastante ainda potencial para explorar na parte industrial. E a gente continua recebendo interessados. O que a gente quer mudar agora, a gente quer ter uma posição mais proativa. A gente quer, dentro do planejamento, nós queremos ir atrás de empresas que façam sentido estar no nosso complexo, né? E o senhor já, nesses 2 meses, já fez algumas viagens. É importante trazer novos empreendimentos para a Suape? Claro, uma das missões nossa, além de desenvolver, aumentar a movimentação, é de internacionalizar a Suape. Então, nós estamos montando o nosso planejamento de como a gente vai expandir, né, Suape, né, e não ficar só restrito aqui às questões regionais e trazer empresas, né, multinacionais, que é fundamental para a gente gerar mais emprego e renda na região. Cabotagem no Brasil, está bem ou pode melhorar? Está melhorando, está crescendo. Eu, como sou de Marinha, né, eu sei que era difícil esse tema, porque tinha algumas restrições importantes para o marítimo brasileiro,
mas isso foi destravado, né, com a BR do Mar, e a tendência é que isso cresça bastante. Hoje, a movimentação do Tecom, Suape, em torno de 60% é de cabotagem. Porque um navio desse leva sei lá quantos carros que tira das estradas 500 mil carros, né? Sim, se nós olharmos o nosso posicionamento geográfico, né, se a gente quando a gente traça um raio de 800 quilômetros mais ou menos, a gente consegue abranger 7 capitais, né, aqui da região. São quase 50 milhões, 60 milhões de pessoas aí nessa região. Então, o Suape tem uma vocação geográfica para ser um porto concentrador. O que significa isso? Os grandes navios virem a Suape e daqui nós distribuímos para a região. Então, hoje essa vocação não está sendo bem explorada, né, por N fatores, e é o que a gente vai trabalhar para que isso realmente aconteça, que a nossa posição geográfica geralmente gere valor para o nosso porto. Olha, o seu secretário é um ninja para trabalhar, né? Trabalha bastante. Ele veio aqui, ele disse que tem uns navios que partem por Suape e não para. Você está de olho nesses navios que passa por lá e não entra? Estamos de olho até nos que não passam também, né? A gente tem que estar de olho em tudo. E isso que a gente quer construir junto com o Tecom Suape, né? Porque como no complexo, né, como na maioria dos portos hoje do Brasil, acho que todos, na verdade, a autoridade portuária não opera, né, a operação está entregue ao setor privado, é preciso que haja esse alinhamento, né, entre a autoridade portuária para ver o que nos cabe para poder viabilizar que essas rotas aconteçam, mas também estando próximo do privado para ver se eles também estão fazendo a parte deles para que isso seja viabilizado. Então, é fundamental que hoje a gente olhe para a Suape como realmente um porto concentrador, e o que nós não somos hoje, infelizmente. Agora, um desafio do Tomásio é o seguinte, Petrolina, né, a área de Petrolina do Vale lá, é o maior produtor de frutas do Brasil e não exporta uma manga para o Suape. Vai tudo para o Pecém, para o Natal, para o Salvador. É um desafio. Sim, quando eu estava no Pecém, eu exportei bastante fruta vindo de Petrolina. Roubava de Suape para lá, né? Era? Não vou entrar nesse mérito agora. Se eu roubei naquela época, vamos roubar de volta agora. Vamos... Mas sim, João, a gente precisa viabilizar, a gente precisa estar próximo deles para ver o que realmente está impactando, é muito custo, a matriz de custo para a fruta é importante, o custo é importante que as grandes rotas estejam aqui, que não estão, porque tem dias contados, desde quando a fruta é extraída, quando a colheita da fruta, até ela chegar na prateleira na Europa, ou seja, o destino. Então, é importante que a gente garanta as rotas aqui, que o custo também seja competitivo para que isso seja viabilizado. E esse é um dos focos que a gente tem também para esses próximos anos. Essa guerra lá da Rússia impactou no custo do frete? Assim, qualquer coisa que acontece impacta no custo, porque vai muito de oferta e demanda, e quando a gente fala de container também, né, não só a guerra, como também teve um bloqueio do canal de Suez também por alguns dias. Então, tudo que mexe nesse mecanismo, né, como a pandemia também teve um impacto grande no custo, porque tudo funciona como um reloginho, quando a gente fala de container especificamente. E quando tem qualquer fato desse, né, geopolítico importante, acaba impactando em toda a cadeia. Não há condição de Suape receber transatlântico de passageiros, não. Essa é uma briga que eu não quero ter com o nosso Porto de Recife, né? Uma coisa também que a gente está olhando, a gente vai buscar olhar todo o setor portuário do Estado como uma coisa única, né? Não tem por que Suape e Recife estarem disputando a mesma carga, tem espaço para os dois. E eu acho que tem uma vocação boa aqui no Porto de Recife para ser explorada, né, na parte de turismo. E uma coisa que já foi tentada, acho que no passado e não deu certo, acho que o Nordeste tem condição de nós mantermos linhas permanentes, né? Porque hoje existe uma troca, né, de períodos no ano, onde tem o high season, né, que é a alta temporada na Europa, os grandes navios se concentram lá, e quando lá diminui por causa do inverno, os navios vêm para o hemisfério sul. Mas eu acho que aqui a gente tem condição, né, de manter uma rota permanente entre os estados do Nordeste, e Recife tem tudo para desenvolver nisso aí. E Fernando Noronha? Também. O Porto de Fernando Noronha é complicado, fecha, abre. Eu ainda não tive o privilégio de ir lá, né? Eu sei que temos um porto lá, e eu quero ir lá para conhecer, né, não só o porto, como toda a infraestrutura. Já está na nossa lista aí de locais para conhecer do estado. E das belezas, né? Claro, a Praia claro. Sancho é a praia mais bonita do mundo. Claro, tem que estar lá. E a parte cultural aqui do estado é muito rica, né? Então, a gente não vai faltar o que fazer no final de semana. E lá, a refinaria? A refinaria é importante para a Suape? Demais, né? Demais. E tem planos, né, para esse ano
A gente esteve lá com o gerente geral, né? Não é uma confirmação ainda, mas é uma indicação muito forte de que a refinaria vai partir para a sua expansão. E a gente espera que, aí falando um pouco do ponto de vista até do momento nosso econômico e político, ser um momento bem propício para que isso aconteça. E para isso é importante que o Suape esteja próximo da refinaria para que a gente possa crescer em conjunto, né? Porque uma das missões da autoridade portuária é nós garantirmos a infraestrutura de uma forma planejada e com antecedência. A gente não pode deixar o volume chegar, a demanda chegar e nós não estarmos preparados do ponto de vista de infraestrutura. Então, se a refinaria vai dobrar, nós temos que acompanhar esse movimento. Olha, o senhor já mostrou aqui, conhece tudo de porto. Esse porto de Cabedelo é importante? Aí o senhor está entrando já em algumas questões que eu ainda não me aprofundei, né? Cabedelo, todos os portos, na verdade, né? No nosso, Não é pequeno Cabedelo, é? se a gente for considerar a extensão do nosso litoral, João, né? Tudo que nós temos a fazer ainda de porto, ferrovia, eu acho que a gente pode dar o foco que for nos próximos 10 anos, que a gente ainda vai estar atrás. Eu acho que o tamanho do Brasil, o tamanho do potencial que a gente tem para explorar, eu acho que tem espaço aí para todos os portos. Eu, como portuário, eu quero mais que tenham mais portos e que a gente consiga movimentar ainda mais. O senhor falou que já trabalhou nessa Maersk, que é a maior do mundo. É importante ela ter vindo para a Suape? Muito, muito, né? Porque uma das coisas que a gente também falou com o Tecon Suape, que já está estabelecido, né, no complexo, é que eu não vejo eles tendo também a operação IPCEM, por isso que é uma das razões que eu te falei que tem espaço para os dois, né? Eu não vejo um grupo desse vindo estabelecer no nosso complexo para só disputar o que a gente tem hoje. Com certeza eles vão trazer novos volumes para cá. E ele tem muitos navios, né? Tem a maior companhia de navegação do mundo, junto com a MSC. Os dois, na verdade, alternam posição, são dois grandes armadores. Tive o privilégio de trabalhar com os dois, né, tanto fazendo parte do grupo como prestador de serviço. E é fundamental, né, nós estarmos próximos dessas companhias de navegação, saber o que eles têm como estratégia e a gente está sempre à frente, tentando nos preparar para dar condições que esses navios venham. Porque os navios vindo para os portos, né, todo o entorno ganha, toda a economia, a gente tem acesso às principais rotas, o nosso produto aqui ele vai ficar cada vez mais competitivo. Né? Quais são os principais artigos pernambucanos que são exportados? Hoje, tem os jipes da... Sim. Hoje, a matriz de movimentação do Porto Suape hoje está em torno de 72% são de combustíveis, que a gente chama de granéis líquidos. Então, está muito atrelado à refinaria e todo o nosso complexo. Né? Nós temos uma tancagem fantástica em toda a região. São, acho que, de 700 mil metros cúbicos ou 1 milhão de metros cúbicos. 22% containers. Então, a carga containerizada, a gente tem de tudo no container. Né? Então, tem muita coisa que é produzida aqui. Né? A cabotagem é muito forte. E o restante de carga geral, onde estão os veículos que estão numa crescente muito grande no nosso porto. O que eu digo é uma economia de cegonha, chama cegonha, né, os carros que levam os carros. E um navio desse leva quantos carros? Sim, de cabeça eu posso dizer que acho que uns 2.500, 3.000 carros, né, eu acho que fácil aí na movimentação, depende do tamanho do veículo, mas com certeza o navio traz mais escala. Né? Quando a gente fala de transporte rodoviário, nós temos uma cultura rodoviária, né, no país. Então, nós fazemos grandes distâncias com o caminhão. E o caminhão lá fora, quando nós olhamos, ele compõe uma matriz, né, de logística. Então, eles fazem, como eu falei, tem demanda para tudo. Então, eles se especializam em cobrir pequenas rotas, né, que até do ponto de vista do ser humano, do motorista, é melhor, porque ele pode estar em casa todos os dias. E as grandes distâncias são cobertas por ferrovia, que infelizmente nós temos um déficit muito grande, e por navegação. Olhando o nosso litoral, não tem como não considerar, entendeu? A gente tem que evoluir para isso. O senhor vai namorar para trazer algum estaleiro? Bom, eu não posso namorar com ninguém, senão a minha esposa eu vou ter problema em casa, né? Mas estaleiros, o que nós temos 2 estaleiros hoje estabelecidos, né, no complexo. Infelizmente, a indústria naval ela deu uma caída desde quando foram estabelecidos os estaleiros. Né? Conversando com os 2, eles estão buscando se reinventar, né? Então, tem... não estão mortos, não? Não. Deixaram de focar só na construção em si de embarcações, mas eles estão se especializando na manutenção dessas embarcações. Tem muita demanda vindo também de todo o negócio de offshore, né, de plataformas, e uma demanda crescente, né, que também o nosso porto está em uma belíssima posição, que é em relação ao hidrogênio verde. Tudo que vai vir de... Que diabo é hidrogênio verde? É uma boa pergunta, João. O hidrogênio verde é a grande aposta, né, mundial para um tipo de combustível que não gere poluição. Ele é obtido num processo chamado de eletrólise, que a gente pega a água, separa o hidrogênio do oxigênio.
Então, o hidrogênio em formato de gás, ele gera energia. Só que esse assunto, por ser muito importante, a guerra na Rússia, na Ucrânia também trouxe isso com mais ênfase ainda, ainda precisa de muito estudo, a gente está muito atento a isso e a gente vai estar preparado para toda essa demanda. O Brasil há especialistas que dizem que o Brasil vai ser para o hidrogênio verde o que os países árabes é para o petróleo. Nós temos grandes coisas para desenvolver pela frente. Em 2 meses, o senhor já chegou à conclusão de que escolher Suape foi uma boa decisão. Não precisei de 2 meses, né? Quando chegou o convite, eu fiquei imediatamente muito satisfeito, muito orgulhoso, né? Muito feliz de estar tendo essa oportunidade. A família gostando? A família tá. O que a gente teve dessa vez, eu me mudei bastante, né? Ao longo dos nossos portos aí. Pela primeira vez os filhos não vieram, né? Que eles ficaram fazendo faculdade em São Paulo e Santos. Então estou eu, minha esposa e a nossa cachorrinha Bela Lua, né? Muito feliz de estar vivendo ali no Como é o nome da cachorrinha? Bela Lua. Qual é a raça? É aquela Spitzer alemã. Bem complexa, assim. É a paixão do casal. É isso aí. Acho que a gente pode dizer isso hoje. Nós queremos agradecer ao Dr. Márcio Guiotti e vocês viram por que Suape está em excelentes mãos. Foi uma escolha muito feliz da governadora Raquel Lira, porque o Dr. Márcio entende de tudo e com certeza vai dar uma dimensão ainda maior à Suape, que é um dos orgulhos de Pernambuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.